Um homem simples que usava transporte público, fazia a própria comida e fez uma opção pelos pobres. Em sua primeira aparição, surpreendeu os fiéis ao pedir que rezassem por ele. O pontificado do novo Papa está cercado de expectativa. Conversamos agora com o padre jesuíta Jesus Hortal Sanches, ex-reitor da PUC-Rio. Padre, no trato pessoal, como era Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco? Bem, eu conheci Mário Bergoglio, Jorge Mário Bergoglio, Jorge, entre nós era conhecido como Jorgito, o pequeno Jorge, né? Então, conheci ele em 1974, em dezembro, em Roma, quando fomos lá para a congregação geral, ou seja, a reunião dos delegados de todo o mundo, dos jesuítas, para tratarmos dos assuntos da ordem. Ele representava a província argentina, porque era provincial, e eu representava a província do Brasil meridional, porque naquele tempo eu residia no Rio Grande do Sul. E durante 3 meses estivemos juntos discutindo todos aqueles temas, todo isso, enfim. E ele simplesmente, claro, era o membro mais novo daquela congregação. Por isso, ainda, claro, estava um pouquinho imaturo, diria, né? Mas já destacava muito bem, isso sim, pela finura intelectual, né? A penetração dos assuntos, falava muito bem, realmente. E a preocupação, por encontrar um pouco um ponto de unidade numa província argentina que estava com problemas sérios nesse ponto. O novo Papa já está sendo comparado a João XXIII, que promoveu mudanças significativas na Igreja. O senhor acredita na possibilidade do Concílio Vaticano III? Não, com toda sinceridade. Eu não creio que as coisas irão por aí. Que ele está fazendo gestos muito claros de mudança e de simplicidade, sim. Eu vi, por exemplo, ele não apareceu na sacada, como todos os papas anteriores, com a murseta, ou seja, aquela espécie de capinha de veludo vermelho, como orla de arminho. Não, ele não vestiu isso. E apareceu, inclusive, sem estola, e só colocou a estola para dar a bênção. Ainda mais, estive buscando no site do Vaticano, inutilmente, não encontrei em nenhum lugar o brasão do Papa. Que todos os papas têm um brasão. Tenho a impressão de que ele não tem, porque de fato não é obrigatório que todos os bispos tenham. Antigamente sim, era obrigatório, agora não é obrigatório, e possivelmente ele não quis ter um brasão. Certo. O que assuntos o senhor acredita que são cruciais para a Igreja discutir nesse momento agora? Bom, em primeiro lugar, enfim, essa simplificação, essa aproximação com o povo, tirando tanta coisa que pode ser muito interessante como espetáculo e como, enfim, realmente tem também um apelo para o povo em todos os símbolos, isso não tem dúvida. Mas esse aspecto de humildade, de aproximação, enfim, de busca em conjunto, esse que, como ele pediu, vamos rezar, rezem por mim agora, tudo isso realmente vai ser um ponto fundamental, né, no pontificado dele. Em segundo lugar, evidentemente, os 2 assuntos básicos de que se falou e que o evento 16 teve que enfrentar e teve que lutar muito. Primeiramente, como em toda administração, existe uma burocracia que cria modos de agir que às vezes se tornam rotina e que é possível que seja necessário modificar a Curia Romana, né? Bergoglio não trabalhou nunca na Curia Romana, né? E tem nesse aspecto, como dizíamos também, na Arquidiocese de Buenos Aires foi claramente uma pessoa que não estava muito ligada a esse aspecto burocrático, né? Me lembro que uma vez em Buenos Aires, numa reunião da Comissão Internacional de Diálogo Católico Judeu em que eu participava, um bispo argentino que sentou ao meu lado, Monsenhor Laguna, já faleceu, mas tinha fama de ser um tanto revolucionário, assim, irrequieto e tal, me disse: Bergoglio está sendo o melhor arcebispo de Buenos Aires que eu conheci.
Por causa dessa, bueno, então, esse lado assim de desmontar também um pouco isso e dar, portanto, maior autonomia às conferências episcopais, reconhecer mais a participação dos episcopados na igreja. Em segundo lugar, tem e dentro disso ainda o problema do Instituto das Obras de Religião, o chamado Banco do Vaticano, que claramente tinha aparecido e que os próprios cardeais no conclave pediram esclarecimentos e talvez não deram todos os esclarecimentos que eles queriam e que tem que ver um pouco como está sendo administrado, porque a União Europeia ameaçou, inclusive, com qualificá-lo como uma instituição que poderia ser manipulada para lavagem de dinheiro. Certo. O Papa Francisco é um latino-americano de origem europeia, cuja imagem está associada a de um peregrino. Essa figura pode ser capaz de reconquistar fiéis e promover o diálogo interreligioso? Bem, ele também teve muito nessa parte de diálogo interreligioso. Veja, eu estava falando agora que uma das vezes que eu encontrei foi em Buenos Aires, na Comissão Internacional de Diálogo Católico-Judeu. Consequentemente, ele está muito metido também nisso e certamente impulsionará, porque ele sempre foi um homem de diálogo. Veja, aqui em Aparecida, quando esteve na Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, ele foi o homem que conseguiu articular para que se chegasse um consenso na redação do documento final. E ia de um lado para outro e tal, e conseguia fórmulas. Então, por isso também, ele vai ser um homem de paz e de diálogo. Obrigada, padre. Amanda Weaver para o canal da TV PUC Rio no YouTube.